A Deus, boa noite, boa noite, boa noite, amada, linda, eleita e preciosa Igreja do Senhor, aos amados que nos assistem pela internet, que a paz do Senhor seja com todos, em nome de Jesus, que a paz do Senhor inunde e superabunde em todos os nossos corações, em nome de Jesus. Peço que a linda, amada, eleita e preciosa Igreja do Senhor, Igreja do Deus vivo, a noiva do Cordeiro, a noiva do Rei Jesus, abra a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Gênesis 2, 24. E peço essa leitura com o nosso amado pastor e que em seguida o Senhor nos abençoe, meu pastor, com a oração. O homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Te bendizemos e te glorificamos, Deus, pela tua presença notória a nos dirigir neste momento, presença que nos é peculiar, que nos é amada. Já nos concedeste uns 5 minutos de oração, uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores. E agora também capacita-nos com a palavra que já colocaste no coração do teu servo, nosso amado ministro Anderson Vecchioni, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Culto de casais, uma só carne. Louvado e engrandecido seja sempre o nosso Deus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amada, linda, eleita e preciosa Igreja do Senhor, culto de casais, uma só carne. Igreja amada, a Igreja do Senhor, a Igreja do Rei Jesus, a Igreja, a genuína, verdadeira, a Igreja, ela é formada por famílias. Nós somos famílias da fé. A palavra do Senhor nos diz que a igreja é a família da fé. E a igreja, a genuína igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, em 1 Timóteo, do capítulo 3, versículo 12, a palavra do Senhor nos diz que a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15, melhor dizendo, corrigindo, a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Se nós acompanharmos aquilo que o Espírito Santo deseja falar com a nossa vida, e nós estamos acompanhando, é uma força de expressão, quando nós entregamos o nosso entendimento, quando nós aceitamos o direcionamento do Senhor, quando o Espírito Santo, glória a Deus, a amada igreja pode se concentrar na palavra, para que a palavra do Senhor venha ministrar o nosso coração, amém, glória a Deus, aleluia. Então, quando o Espírito Santo deseja falar ao nosso coração, quando o Espírito Santo deseja orientar, quando o Espírito Santo deseja gerar em nossos corações aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, nós passamos a entender o desejo do coração de Deus, o direcionamento que o Senhor tem para com as nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Coluna, firmamento, coluna, esteio, coluna, firmeza, coluna, aquilo que mantém ereto, aquilo que dá rigidez, aquilo que dá prumo. A coluna como um dos elementos principais de uma estrutura, se não o principal da estrutura. A coluna, aquilo que sustenta, o sustentáculo. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que nós como igreja, e nós como família, a família que compõe a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Ela é o sustentáculo da verdade. Baluarte, as bases que se estendem. Baluarte, aquilo que é como base, que é como muro protetor. Baluarte usado nas épocas dos castelos, dos reis, das cidades fortificadas, aquela estrutura que ficava ao redor, que ficava na proteção,
que servia como fundamento de um solo compactado, de um fundamento de algo que era compactado, firme. Então a palavra do Senhor, meus amados irmãos, nos diz que nós, como igreja, nós, como famílias da fé, somos a coluna e o baluarte da verdade. De posse desse entendimento, irmãos, aquilo que o Senhor deseja falar conosco, afinal de contas, nós sabemos e entendemos e compreendemos no Senhor que a família, ela nasce através do casamento. A família, ela nasce através do marido e da mulher, do esposo, da esposa. A família, ela nasce na união de um casal. E a palavra do Senhor nos diz: por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. O homem está unido com a sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Dali, daquela união vai nascer uma família. Daquela união nasceu uma família. A família que vai compor a igreja que é coluna e baluarte da verdade, a igreja que é aquela que vai anunciar, aquela que vai pregar, aquela que vai viver, aquela que vai ser alcançado pelas bênçãos do Senhor. A igreja, aquela que vai viver a verdade do Evangelho, a verdade do Senhor, a verdade dos princípios do Deus vivo, dos princípios eternos do Senhor. Irmãos, quando nós passamos a entender isso, e nós entendemos, e quando o Espírito Santo gera isso no nosso coração, que o Espírito Santo nos dá essa paz, que o Espírito Santo nos gera essa verdade absoluta em nossa vida, nós passamos a entender, irmãos, o propósito, o princípio, a objetividade, a seriedade. Nós passamos a entender verdadeiramente o quão abençoado é um casamento no Senhor. Nós passamos a entender o quão abençoado é duas vidas se unindo no Senhor com um propósito. O propósito de louvar o nome do Senhor, o propósito de viverem as verdades do Senhor, o propósito de serem abençoados, de ali nascer uma família que vai adorar o Senhor, que vai servir ao Senhor. E quando esse casal passa a entender, irmãos, quando esse casal passa a ter o direcionamento no Senhor, de que eles são um propósito de Deus, uma instituição sagrada, uma instituição divina, uma instituição determinada e decretada pelo Senhor, como sempre é ministrado. O casamento nasceu no coração do Senhor, não foi um estado jurídico de direito que determinou o que seria o casamento, mas o casamento nasce no coração de Deus. O casamento nasce como um propósito da união entre um homem e uma mulher, entre dois adoradores do Senhor. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Unir-se à sua mulher, união, unidade. A palavra do Senhor, irmãos, nos diz, olha como o Senhor é maravilhoso, olha como o Senhor pega a sua palavra e o Senhor conecta todo o entendimento daquilo que Ele deseja para a nossa vida, como segue-se uma linha de raciocínio, uma linha de entendimento, uma linha de alcance das bênçãos do Senhor para a minha vida, para a tua vida. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 133, quão bom e agradável é viver unidos os irmãos. Como sempre é ministrado, não é um ó mebento, mas é um ó de maravilha, um ó maravilhoso. Quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Se um casal, servos do Senhor, são irmãos em Cristo, quão bom e agradável é que esse casal viva unido, irmãos. E o Senhor discorre as bênçãos, o Senhor discorre a respeito daquilo que Ele determina, a respeito de quão bom e agradável é que vivam unidos esses irmãos, e ali o Senhor decreta, ali o Senhor ordena a bênção, e a vida para sempre. Meus amados irmãos, quão bom e agradável é que um casal unidos, quão bom e agradável é que um casal unido, sendo uma só carne verdadeiramente, com todo o entendimento, com todo o sentimento, ali o Senhor ordena a sua bênção, dentro daquele casamento que é unido, dentro daquele casamento que tem o mesmo entendimento, dentro daquele casamento que tem o mesmo foco. A palavra do Senhor nos diz quão bom e agradável é viverem unidos esses irmãos. Quão bom e agradável é que o marido viva unido com a sua esposa, que a sua esposa viva unida com seu marido,
e o Senhor vem e nos faz nos deleitar com a sua palavra, nos deleitar com os seus princípios, porque lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, o Senhor nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento, irmãos. Dentro do casamento, o marido com a esposa, tende em vós o mesmo sentimento. O sentimento que houve em Cristo Jesus, o sentimento de glorificar o nome do Senhor na vida do casal, um sentimento, estar unido de alma, unificado no Senhor, o mesmo sentimento. E o Senhor vem e arremata Amós 3:3. A palavra do Senhor nos diz, eu convido a amada, linda igreja do Senhor a abrir Amós 3:3, como sempre é ministrado. Irmãos, olha quão maravilhoso é o nosso Deus. Amós 3:3. Eu peço essa leitura com o nosso amado ministro Ed. Amós 3:3, meu amado irmão, nos abençoe com essa leitura. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Repita, meu amado irmão, por gentileza, no Senhor. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Amém, glória a Deus, para a igreja estar atenta, para a igreja estar uníssona, num só entendimento, unida num só entendimento. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Irmãos, no desenvolvimento da palavra, como a gente fica maravilhado com o nosso Deus. Porque quando aqui, no nosso ministério, na nossa casa, no corpo do Senhor que nos uniu aqui, quando um casal nasce, não entenda, irmãos, o que será dito. Primeira base do casal, como é abençoado para as nossas vidas. Amós 3:3. E o casal sobe, o casal se apresenta como namorado, e o casal passa a orar mais, e o casal passa a tecer planos, projetos. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. O Senhor nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, união de alma. E o Senhor nos diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, união de entendimento, união de espírito. Unir-se-á a sua mulher de corpo, alma e espírito. Unir-se-á a sua esposa de corpo, de alma e de espírito. Unir-se-á a sua esposa com os mesmos propósitos. Unir-se-á a sua esposa com o mesmo entendimento, com o mesmo sentimento, com o mesmo foco, com a mesma diretriz, com o mesmo pensamento. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos, amados irmãos, ter o mesmo parecer mental. A palavra do Senhor vem nos ensinar que nós devemos ter o mesmo parecer mental, o mesmo entendimento, o mesmo sentimento. Se o Senhor nos diz isso como corpo, quanto mais como casal, porque ali está o teu próximo mais próximo. Porque o casal, irmãos, um casal de servos do Senhor, dois irmãos em Cristo. A palavra do Senhor nos diz que, eu já convido a amada, linda e preciosa igreja a abrir também em Mateus. Olha que interessante, irmãos, olha quão maravilhoso é o nosso Deus. Mateus 18, dos versículos 18 ao 20. Mateus 18, de 18 ao 20. Eu peço essa leitura com o nosso amado irmão Eduardo Vasconcelos. Nos abençoe, meu amado irmão. Mateus 18, de 18 ao 20. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há concedida por meu Pai que está nos céus. Até o 20, meu amado irmão. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. Glória a Deus.
Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Irmãos, onde tiver 2 unidos no nome do Senhor, um casal, 2 unidos no nome do Senhor. Eclesiastes 4:12 nos fala do cordão de 3 dobras. Irmãos, um casal que está unido, unificado, um casal que está no mesmo propósito, no mesmo parecer mental, um casal que entende que é uma só carne, um casal que busca o Senhor junto, o casal que tem um entendimento de apresentar suas petições em oração juntos, um casal que tem o mesmo foco, o mesmo pensamento, o mesmo entendimento, o mesmo sentimento, o mesmo parecer mental, um casal que apresenta suas metas, seus objetivos, um casal que pede direcionamento do Senhor, um casal onde o marido abençoa a sua esposa, a esposa abençoa o seu marido, um casal onde o Senhor está presente, irmãos. Um cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente, a palavra do Senhor nos diz. Um casal, 2 unidos no nome do Senhor, ali o Senhor já se faz presente. Um casal que tem um costume, um casal que entende, um casal que busca, um casal que pede juntos o direcionamento do Senhor. Um casal que apresenta juntos as suas petições. Um casal que compreende, que entende o que é estar unido, marido e mulher. A palavra do Senhor nos diz, olha o que o Senhor diz para a minha vida, para a tua vida, irmãos. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Tudo que 2 dentre vós sobre a terra concordarem, Amós 3:3, andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo. Andarão 2 juntos se eles não concordarem com o mesmo direcionamento. Andarão 2 juntos se eles não concordarem com o mesmo sentimento, com o mesmo entendimento. Tudo, irmãos, tudo que um casal abençoado entenda de acordo, conforme, com entendimento, com o princípio da palavra do Senhor. Um casal que é unido, irmãos. Um casal que tem o mesmo entendimento. O Senhor ali se faz presente e esse cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Olha que interessante, irmãos. O Senhor não está falando que é impossível que esse cordão venha a se arrebentar. Mas Ele fala que esse cordão não se arrebenta facilmente. Este facilmente nos dá um entendimento de que é possível que este cordão venha a se arrebentar. Mas quando o casal está com o mesmo foco, com o mesmo parecer mental, com o mesmo entendimento, com o mesmo sentimento, olhando ambos para o Senhor, olhando ambos para Cristo, para Jesus. Quando o casal entende e compreende, irmãos, que nós temos planos, metas, sonhos, objetivos a serem vividos, bênçãos a serem vividas aqui na terra, e o casal busca e o casal compreende essa busca no Senhor, mas o casal também entende que além disso, o nosso foco maior é a eternidade com o nosso Deus. O nosso foco principal é nós sermos arrebatados, irmãos. O nosso foco principal é nós estarmos na eternidade com o Senhor. O nosso foco como servos e servas do Senhor. E o casal entende, e um casal busca, e um casal vive com esses entendimentos. E um casal vive unido de corpo, alma e espírito com base nesses princípios e nesses entendimentos. Ainda que o casal esteja em luta, ainda que hajam situações, ainda que hajam contextos, circunstâncias, mas esse casal, na autoridade do Senhor, no nome do Senhor, na presença do Senhor, vão ultrapassar os obstáculos, irmãos. Porque a palavra do Senhor nos diz que um cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Irmãos, um casal que entende e compreende o marido, a esposa, que entende e compreende que o marido, orando pela vida da sua esposa, abençoando a sua esposa, a esposa orando e abençoando o seu marido, a esposa intercedendo pelo seu marido, o marido intercedendo pela sua esposa, a presença do Senhor latente, notória, pungente, vívida dentro do casal. Irmãos, as bênçãos que recaem sobre a vida da tua esposa alcançam a tua vida, maridos. Esposas, as bênçãos que recaem sobre a vida do teu marido alcançam a tua vida.
Quando eu sou abençoado, a minha esposa é abençoada, meus filhos, nossos filhos são abençoados. Quando minha esposa é abençoada, eu sou abençoado, nossos filhos são abençoados. Quando nossos filhos são abençoados, eu e minha esposa somos abençoados. Isso nos alegra os nossos corações. E quando o casal entende isso, a palavra do Senhor nos diz em Gênesis 12:3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, quando o casal entende isso, ainda que hajam lutas, ainda que hajam divergências dentro do casamento, ainda que um casal passe por um momento ali de turbulência, em que um pensa uma coisa e o outro pensa outra, que surge uma luta A, uma luta B, que o marido fica, entenda, irmãos, triste, chateado, magoado, ou vice-versa, mas que ambos vão para os pés do Senhor, que ambos intercedem um pelo outro, que ambos oram um pelo outro, que ambos vão apresentar suas petições um pelo outro. O marido que entende que deve se consagrar, buscar o Senhor em santidade, buscar o Senhor em fidelidade, orando pela vida da sua esposa. A esposa se consagrando, orando, buscando, estando em fidelidade com o Senhor, orando pela vida do marido. Irmãos, a palavra do Senhor vai se cumprindo. A palavra do Senhor vai inundando, a palavra do Senhor vai enchendo, a presença do Senhor vai enchendo a vida desse casal. Porque ali o Senhor ordena a bênção quando há unidade dentro do casamento. Porque se tu abençoar a tua esposa, tu também serás abençoado. Porque se a tua esposa te abençoar, ela também será abençoada. Porque se a tua esposa for abençoada, essa bênção recai sobre a tua vida. Se tu fores abençoado, essa bênção recai sobre a vida da tua esposa. Porque um cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Porque onde estiverem 2 unidos no nome do Senhor, ali o Senhor se faz presente. Unidos, irmãos, o casal precisa entender, e o casal entende, o casal fiel no Senhor, ele entende, irmãos, porque ele está unido com a sua esposa, ele é uma só carne com a sua esposa, ele tem o mesmo parecer mental, marido, mulher, tem o mesmo entendimento, tem o mesmo foco, os mesmos objetivos, mas o marido quer uma coisa e a esposa quer outra. Ao invés de se degladiarem, não, é assim, é assado, eu quero o A, eu quero o B, eu quero o cozido, eu quero assado, eu quero azul, eu quero vermelho. Não, vamos apresentar, amor. Amor, vamos colocar isso diante de oração. Vamos colocar diante de oração com o Senhor. Nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Como o nosso Deus é maravilhoso, e eu sempre gosto de trazer as experiências de vida daquilo que o Senhor nos permite como casal. E essa semana não foi diferente. Situações ocorreram lá no serviço, lá no trabalho, porque a gente depende de terceiros para que toda a situação ali esteja em harmonia, e os patrões ali chateados, e aquela situação toda, e achando que o serviço não estava rendendo, e a cobrança vem em cima de quem está à frente, a cobrança cai em cima daquele que tem a responsabilidade de gerenciar. E brincando, é dito para o patrão: o senhor quer que eu pegue um chicote e arregace a costa dos trabalhadores? E ele começou a rir: não é isso não. Eu digo: pois é, meu patrão, pelo amor de Deus, eu dependo aqui da produção do pessoal. Mas a patroa estava irredutível. E aquele clima tenso lá no trabalho, e achando que ela ia limar todo mundo, ia passar o cerol em todo mundo. Aí eu digo: meu amor, se prepara que pode acontecer alguma coisa essa semana. A patroa está chateada com todo mundo, ela acha que a obra não está rendendo, chuva, aquela situação toda. Vamos orar, vamos colocar diante de oração, vamos orar com estratégia. E ela prometeu uma reunião na quinta-feira que ela ia passar o cerol. E nós oramos, uma oração sincera, uma oração simples. Senhor, em nome de Jesus, se tu quiseres que eu permaneça nesse serviço, não permita que a patroa vá lá na obra. Que ela não vá lá na obra, porque ela vai querer fazer uma reunião para limar todo mundo. Simplesmente, irmãos, o dia inteiro ela nem ligou, nem telefonou para saber se a gente era bonito ou não. O Senhor não permitiu e nós tomamos posse que foi dessa forma. O Senhor não permitiu que nem ela e nem o patrão fossem lá. E hoje ela chegou, isso ontem, e hoje ela chegou sorridente, chegou alegre, chegou feliz,
viu a produção, levou até presente. É uma surpresa, não posso falar. Levou até presentinho. E glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque nós tomamos posse. E o Senhor se faz presente na unidade do casal. Porque embora as lutas se levantem, o casal vai vencer essas lutas em oração, irmãos. O casal vai vencer essa luta juntos, apresentando suas petições ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante do Senhor, através de súplicas e orações, as tuas petições. Irmãos, qual é o casal que não tem projetos? Qual é o casal que não tem sonhos? Qual é o casal que não deseja alcançar metas, objetivos, propósitos? Qual é o casal que não tem dúvida se tem que tomar uma decisão A, uma decisão B, se vai, se fica, se vende, se compra, se aluga? Isso faz parte da nossa vida, irmãos. Nós somos seres humanos. Nós não somos anjos. Como seres humanos, nós sentimos fome, sentimos frio, sentimos calor, sentimos necessidade, nós temos desejos, nós temos lutas internas, batalha na mente, luta no coração. Isso é intrínseco ao ser humano, isso faz parte do ser humano. A questão é como nós iremos nos portar diante dessas lutas. A questão é como nós iremos nos posicionar. A questão é se nós vamos mergulhar no riacho para se esbaldar, para saciar a nossa sede, ou se nós vamos somente lamber a água. A questão é o nosso posicionamento diante das lutas, irmãos. A questão é se nós vamos nos esbaldar nas nossas fraquezas, ou se nós vamos apresentar nossas fraquezas diante do Senhor e pedir força do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A questão, irmãos, é como nós iremos nos colocar diante daquilo que se levanta, sabendo que nós somos vasos de barro, sim, mas a excelência do Senhor habita em nossos corações, a presença do Senhor habita em nossas vidas. O Senhor está conosco todos os dias, irmãos. O Senhor tem falado, o Senhor tem ministrado: eu sou com vocês, eu sou contigo. O Senhor habita no meio do seu povo, o Senhor está presente, o Senhor Ele é fiel. O Senhor não abandona aquele que clama por Ele, porque o Senhor Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Abba Pai, o nosso paizinho querido. O Senhor não quer que nenhum de nós aqui se perca. Antes, o Senhor deseja que todos sejamos arrebatados. É o desejo do coração do teu Deus, amada igreja. O desejo do coração do teu Deus é que tu ande em fidelidade com Ele. Que o teu coração seja dele, somente dele, para Ele, porque tudo é dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Nossas vidas são dele. Os nossos corações são dele. Nosso ministério, nossa alma, nosso espírito, tudo pertence ao nosso Deus, igreja. Então, igreja, de posse desse entendimento, de posse dessa compreensão, de posse dessa visão, irmãos, nós podemos apresentar com sinceridade no coração. Muito me alegrou aquela palavra que a nossa amada ministra Carla trouxe quarta-feira. Algo me chamou a atenção ali no que foi ministrado, naquilo que o Senhor, usando a boca dela, ministrou ao coração dela. Porque aquele amado irmão, que agora me falhou o nome, me perdoe, Jabes, glória a Deus. Jabes não barganhou com Deus, irmãos. Jabes não barganhou aquilo que ele estava precisando. Ele foi sincero. Senhor, a minha situação é essa, eu te apresento isso. Mas ele não prometeu mundos e fundos, porque, Senhor, se tu me abençoares, eu farei isso, porque não sei o que é aquilo outro, porque papapá, pepepé. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que se tu fizeres um voto, e se tu não estiveres disposto a cumprir esse voto, nem faz o voto. Não promete. Não promete, nós somos vasos de barro, irmãos. Aquilo que a gente fala hoje pode cair por terra amanhã, ou simplesmente uma hora depois, porque nós somos vasos de barro. Porque, entende, irmãos, nós somos transformados no Senhor, mas nós ainda habitamos numa natureza humana, que a palavra do Senhor nos diz que essa natureza humana ela é carnal, ela é terrena, ela é demoníaca. O coração do homem ele é enganoso, desesperadamente corrupto.
Então, quando nós entendemos entenda, irmãos, o que será dito. Quando nós entendemos a nossa fragilidade de ser humano, mas nós entendemos que sobre a nossa vida está a unção que vem do alto, a unção do Senhor, aquela unção que te capacita, nós vencemos as batalhas. E quando nós temos todo esse entendimento, irmãos, como seres humanos, como servos e adoradores, que estamos dispostos e sendo direcionados no Senhor a vencer essas batalhas, essas vitórias, se transformam em bênçãos dentro do nosso casamento. Essas vitórias se transformam em bênção naquilo de direcionamento que o Senhor está nos dando, daquilo que nós estamos peticionando ao Senhor. É lícito peticionar, é lícito pedir, é lícito, irmãos. Ele é o teu Pai. Ele é o teu Pai. Eu vinha conversando com a minha amada esposa, o nosso príncipe, nosso amado filho Aleph, como ele serve de exemplo para as nossas vidas, no sentido da nossa intimidade de família. Porque ele toma posse, irmãos. Ele vai e toma posse. Ele toma posse. Algo que é meu, algo que é dela, ele vai, isso aqui é nosso, Pai. Isso aqui é meu. Pai, se isso aqui é teu, isso também é meu. E assim o teu papai, amada linda igreja, é assim que o teu papai quer que tu venha agir, com intimidade, com confiança, com entendimento, entende, irmãos, a ingenuidade, mas não é essa palavra que eu quero usar, mas entendendo que o Senhor, Ele é teu pai, Ele é teu papai, Ele é teu papaizinho. E como pai, Ele deseja sim, que nós andemos em retidão com Ele. Como pai, Ele deseja sim, que nós sejamos obedientes, que nós venhamos a cumprir e viver seus princípios, seus propósitos, mas Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Abba Pai. Quantas vezes, irmãos, aquele período das nossas vidas, em que parece que o Senhor, entenda, parece que o Senhor nos abandonou, e a gente passa ali por um período de luta, de batalha. Senhor, Tu é o meu Pai, Senhor, a Tua palavra me diz que Tu é o meu Pai, Senhor, a Tua palavra me diz que Tu és comigo, Pai, a Tua palavra me diz que Tu não me abandona, a Tua palavra me diz que Tu és o meu Abba Pai, a Tua palavra me diz, Senhor, que o meu nome está escrito no Teu livro, no livro da vida, Senhor, Tu és o meu papai. E como a sorte muda, irmãos, e como você se sente amado pelo Senhor, e o Senhor vem à noite e confirma na sua palavra. Irmãos, nós somos a igreja do Senhor. Eu, você, nós, tu és, amada, linda e preciosa igreja, a menina dos olhos do Senhor. O teu Deus é contigo, igreja. O Criador dos céus e da terra, o Criador que criou os astros e as estrelas. A palavra do Senhor nos diz que Ele lá do alto, Ele ri dos loucos que se acham sábios. E os sábios aqui dessa terra, eles acham e pensam que tudo é propósito de uma explosão caótica. Quando na verdade o nosso Deus decretou, haja luz, haja o firmamento, haja noite, dia, haja o céu, haja a terra. E Ele foi criando com o poder da sua palavra. Haja os astros e as estrelas, o sol para iluminar o dia, a lua e os astros para iluminar a noite. E com a gente Ele nos formou com suas próprias mãos. Ele formou a minha vida, Ele formou a tua vida com as próprias mãos, irmãos. A palavra do Senhor nos diz que Ele nos conhece desde o ventre das nossas mães, quando Ele nos entreteceu. Irmãos, eu vi algo pela internet, maravilhoso, lindo demais. Na formação na nossa formação, primeiro nascem os tendões, nascem os filamentos do sistema nervoso, e parece assim um tecido sendo tecido como um crochê. E o Senhor vem na sua palavra e nos diz: Tu me teceste no ventre da minha mãe. Irmãos, nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é lindo. O nosso Deus, Ele é fiel, o nosso Deus, Ele é soberano, irmãos. Todas as palavras não são suficientes. Não é suficiente para declarar o quão lindo é o nosso Deus. Um Deus de misericórdia. Um Deus que ainda que eu, tu, nós estejamos em luta,
nós levantamos nossas mãos para o céu e falamos: Senhor, me perdoa, Pai, não retira de mim Teu Espírito Santo, Pai. Não retira de mim a Tua presença, Pai. Me ajuda, Senhor, a caminhar contigo, Pai. Por amor do Teu nome, em nome de Jesus. Senhor, o Teu sangue é sobre a minha vida, Senhor. E o Espírito Santo vai te dando unção, igreja. E o Espírito Santo vai te dando autoridade, igreja. E o Espírito Santo vai te dando entendimento para tu vencer as batalhas do dia. Aquelas batalhas que querem afligir a tua alma. Olha para cá, igreja. É a palavra do Senhor que está sendo ministrado. É a palavra do Deus vivo, é a palavra do Deus Todo-Poderoso. É a palavra do Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. A palavra do Senhor, ela é viva. A palavra do Senhor, ela é verdadeira. A palavra do Senhor, ela é eficaz, ela é mais cortante do que faca de 2 gumes. Apta para discernir as intenções do coração, separar juntas e medula. Irmãos, a palavra do nosso Deus, ela é maravilhosa, ela é poética, ela é linda, ela é alimento para as nossas almas, ela refrigera a nossa alma, ela alegra o nosso coração. O teu Deus é fiel, igreja. Imagina todas as aflições e luta que tu estás passando aqui, e os momentos de refrigério que o teu Deus te traz. Imagina quando tu chegar lá na glória, igreja. Imagina quando tu vê a glória do Senhor. Imagina quando tu ouvir a voz maravilhosa do Senhor dizendo assim: vinde benditos de meu Pai, entra para o gozo eterno. Essa bênção está sobre a tua vida, igreja, em nome de Jesus, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Casais amados do Senhor, se vocês estão em luta, que o Senhor lhe dê direcionamento, em nome de Jesus. Que o cordão de 3 dobras não vai se arrebentar com facilidade, mas é o Senhor que vai adestrar tuas mãos. O Senhor já está adestrando tuas mãos em nome de Jesus. O Senhor te dá entendimento, servo do Senhor. O Senhor te dá entendimento, serva do Senhor. O Senhor vai sim te dar direcionamento, casal ungido do Senhor, amados do Senhor. Porque aqui o nome do Senhor ele é temido. Porque aqui nesse lugar o nome do Senhor ele é honrado. E o Senhor não quer perder nenhum de nós, igreja. Então que o Senhor venha abençoar os casais dessa igreja, desse ministério, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, na vida dos nossos filhos, que os nossos filhos cresçam com autoridade na presença do Senhor em nome de Jesus, com graciosidade, com entendimento, que os nossos filhos sejam bênção por onde quer que eles forem em nome de Jesus. Que eu, você, nós sejamos abençoados pelo Senhor abundantemente em nome de Jesus. Uma só carne, igreja. Tu és uma só carne, casal amado do Senhor, com a tua esposa, marido, mulher. O Senhor habita no meio de vocês. O Senhor está no meio de vocês. O Senhor está presente no casamento de vocês. Que os casamentos, que as famílias sejam abençoadas em nome de Jesus. Essa foi a simples palavra do Senhor que o Senhor ministrou ao meu coração para as nossas vidas. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Louvado, engrandecido e adorado seja sempre o nosso Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia.